lá. Boa tarde a todos, novamente. Essa, então, é a nossa disciplina Tópicos Especiais em Economia, do ponto de vista do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFPA. E, na verdade, o nome da disciplina é Economia e Cultura dos Comuns, a disciplina associada ao nosso projeto PROCAD, UFNT, UFPA, UFMG. Essa é a nossa segunda sessão. A nossa discussão de hoje é baseada no primeiro dos nossos autores, que eu também espero que vocês tenham tido acesso ao documento, né, que é o livro do historiador, antropólogo, economista, filósofo, e tudo isso junto, Karl Polanyi. Esse livro do Polanyi foi publicado em 1944. Portanto, ele foi escrito durante a guerra, né? O Polanyi era, àquela altura, professor de uma espécie de associação de trabalhadores para a educação. Então, era uma espécie de escola sindical onde Polanyi trabalhava, e ele escreveu esse livro durante, então, esse momento. Ele foi publicado em 44, é considerado um livro super importante. Eu lembro que lá pelo ano 2000, né, outro dia mesmo, a Folha de São Paulo fez aquelas listas de livros mais importantes do século XX, e esse livro era, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo livro mais importante do século XX, ao lado do Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Não sei por que eu me lembro disso, dado que já tem 20 anos. Deve ser. Muito bem. Então, é isso. Temos hoje algumas pessoas que não estavam conosco na sessão passada. Bem-vindos todos. Espero que tenhamos uma disciplina proveitosa. Professor Dernival, palavras iniciais? Boa tarde a todas e todos. E sigamos, né? Olha, eu vou compartilhar. Na hora que você quiser começar, você me fala. Tá. Bem, então nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Eu vou fazer uma apresentação que eu pretendo que seja breve, digamos assim, 20 minutos, vou até marcar o meu tempo aqui. Por quê? Porque a minha impressão é que esse texto é um texto que eu venho lendo e relendo há uns 10 anos, muito sinceramente. É um texto de muitas camadas, texto que a gente apreende aos poucos. Então, eu acho que não tem muito jeito de fazer uma exposição e vocês entenderem assim completamente a discussão. Então, vou fazer uma exposição e eu espero que vocês tenham perguntas, porque eu espero que vocês tenham lido. Porque essa é a maneira que vai funcionar a nossa disciplina. Uma exposição inicial, hoje minha, e, na sequência, um debate. Por quê, gente? Porque aula expositiva em mestrado e doutorado é uma coisa que tem muito limite, né? Particularmente num texto dessa natureza, que é um texto teórico com certo grau de dificuldade. Então, se você leu e não entendeu, mas leu, você tem muito o que perguntar. Tá certo? Então, acho que é essa a dinâmica. Então, vou marcar aqui e vou tentar falar em 20 minutos. Então, professor, pode passar, por favor. Temos aí, então, esses 2 capítulos do livro A Grande Transformação. Polanyi não escreveu, assim, horrores de livros, não. Esse é um dos 2 livros mais famosos,
dos dois livros mais famosos dele. Nós vamos tratar do capítulo 3 e do capítulo 4. Depois, se for o caso, eu posso voltar e falar mais sobre o livro. Vamos lá, professor. O primeiro, eu comecei fazendo uma breve síntese de cada um dos capítulos. Então, o capítulo 3, o nome do capítulo é Habitação versus Aprimoramento. O nome pode parecer meio enigmático, mas eu sugiro que você pense nos seguintes termos. Habitação diz respeito às condições de vida da população trabalhadora, camponesa especialmente. E aprimoramento é uma palavra que eu acho que o Polanyi usou, talvez se ele escrevesse hoje, ele escrevesse desenvolvimento ou progresso. Porque ele está tratando, numa perspectiva das classes superiores, de uma dinâmica de expansão econômica. Então, seria assim, habitação e desenvolvimento diz respeito a uma visão contraditória entre pontos de vista do processo de transformação, né? Talvez a redação aqui tivesse que incluir isso, uma visão contraditória da mudança, né? Da transformação que o livro discute, de um ponto de vista da classe trabalhadora e de um ponto de vista das classes superiores. Do ponto de vista da classe trabalhadora, não é difícil, ou melhor, não é difícil entender que, se nós estamos tratando, né, de uma discussão a respeito de mudanças entre o século XIV, XV até o século XIX, na Europa, então nós estamos falando de uma classe trabalhadora possivelmente rural, né, na sua maioria. E aí, essa habitação diz respeito à casa, à reprodução social, à subsistência. Mas e aprimoramento, como eu disse, uma perspectiva das classes superiores. Portanto, essas mudanças pareciam apontar para essas pessoas para um aumento do tamanho e da diversidade da economia, através da formação de economias de mercado. Essa é a primeira vez que eu falo essa palavrinha, que eu vou repetir 500 vezes. Economia de mercado. Então, tratava-se desse conflito de perspectivas. Por favor, professor. O capítulo 4, por sua vez, chama-se Sociedades e Sistemas Econômicos. Aqui o Polanyi vai discutir a seguinte coisa. O pensamento econômico ocidental, ele, desde o Adam Smith, assumiu que a vida econômica é organizada a partir de um fato básico, quase que ligado à natureza humana. Os homens têm uma propensão, os homens em geral, note, os homens têm uma propensão para as trocas. E essa propensão para as trocas desemboca em um mecanismo, o mecanismo das trocas de mercado. Também poderia ser acrescentado nessa redação. Bem, o fato é que o Polanyi diz, essa posição não tem sustentação empírica, nem na história, nem na antropologia. Ou seja, não se encontra sustentação para essa hipótese de que os homens têm, na sua natureza, aliás, a ideia de natureza humana é uma ideia muito comum no século XVII, XVIII, XIX, mas que nós sabemos que é extremamente complicada e difícil de sustentar. Bem, e aí, como consequência disso, se não existia esse fundamento, o fato é que até o final do feudalismo europeu, no século XV ou XVI, se é que teve um final assim tão brusco, nenhuma sociedade teve o mercado, seja lá o que for isso, que nós ainda não falamos, né, como instituição econômica fundamental. Quais eram, então, as instituições econômicas fundamentais? Ao lado do mercado, 3 outras. Então, até aquele momento, as sociedades organizaram a sua vida econômica com a combinação predominante dessas 3 formas, e ele vai chamar isso assim, forma de integração econômica. Reciprocidade, redistribuição e domesticidade. Nós vamos falar disso lá quando for discutir o capítulo 4. Ok? Então, ok. Bem, uma observação. A intenção nossa aqui, ao mobilizar os textos do Polanyi, é
acompanhar o raciocínio do autor a respeito da crise das instituições econômicas anteriores à economia do mercado, com o surgimento progressivo delas, no capítulo 3, e, no capítulo 4, acompanhar o raciocínio do autor a respeito de uma coisa que eu estou chamando aqui de heterogeneidade institucional da vida econômica. O que eu estou chamando de heterogeneidade? Homogênea seria uma economia baseada no mercado. O mercado é a única instituição. Heterogênea, institucionalmente, é uma visão, né, é uma realidade, melhor dizendo, não é a ideia, mas é a realidade na qual a economia é organizada por instituições não homogêneas, particularmente aquelas 3 ao lado dos mercados. E aí, por que nós estamos fazendo isso? Volta um pouquinho, professor. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos interessados nessa disciplina em perceber o lugar do comum como um elemento da vida econômica através da história, mas também no mundo contemporâneo. Ok? Eu acho que você precisa estar atento a isso. Nós não estamos fazendo uma viagem no Polanyi aqui. Nosso objetivo é conectar o raciocínio do Polanyi com o nosso objetivo geral, que é estudar economia e cultura dos comuns. Ok? Muito bem. Por favor. Ok. Então, detalhando um pouco o capítulo 3. Vocês vão notar que eu, com aquele velho esquema, consegui fazer uma apresentação mais detalhada no capítulo 3 e uma muito sumária no capítulo 4. Vocês vão notar aí, mas vamos tentar. Bem, esse capítulo quase inteiro, o autor vai fazer uma discussão em torno de 2 grandes eventos na história da Inglaterra. Se vocês lerem esse livro inteiro, vocês são muito estudiosos, né? Vocês vão pegar lá e ler o livro inteiro. Vocês vão notar que é uma grande discussão sobre a história da Inglaterra. Por quê? Porque é na Inglaterra que surge pioneiramente um processo longo e tumultuado, né, de formação de economias de mercado. Esse processo não tinha acontecido em outros lugares antes. Então, é por isso que o Polanyi estuda um processo muito bem documentado, como nós vamos ver lá, vai aparecer isso ainda mais radicalmente no Thompson, né, de surgimento de economias de mercado. Bem, e, ao mesmo tempo, o autor faz uma crítica à perspectiva liberal de interpretação de ambos os fenômenos, tanto os cercamentos quanto a Revolução Industrial. Bem, nós não temos tempo, nessa minha fala agora, de discutir longamente o que são cercamentos. Eu suponho que todo mundo tem uma noção do que foi. Se você não tiver uma noção a respeito disso, nós teremos a oportunidade de discutir adiante. Você pode perguntar aquilo que você achar cabível. O que eu estou chamando de perspectiva liberal? Notem que coisa curiosa. A perspectiva liberal é justamente a perspectiva que interpreta o mundo inteiro, mais particularmente a economia, considerando que economias são baseadas em relações de mercado. Então, vocês vão notar, particularmente o pessoal da história, que o Polanyi está dizendo isto é um baita anacronismo. Por quê? Porque a economia liberal olha para trás, assim como o Smith, como se o mundo do passado fosse aquilo que tem hoje. Ok? Pode passar, professor. Bem, aí ele diz, esses intérpretes, historiadores, filósofos, sofriam, né? Cometiam um anacronismo. No caso dos cercamentos, esses intérpretes supunham, né? Está errada aí a redação, para variar, que uma série de benefícios derivados da existência de uma condição institucional que de fato não existia, que era a economia de mercado. Então, tentando ser mais claro, os historiadores do século XIX, ao interpretar o longo processo de cercamento, que vem a ser principalmente
a transformação de áreas comuns em propriedade privada, eles estavam, esses autores, olhando para o passado e interpretando ou identificando benefícios. Por exemplo, o crescimento da produção, o crescimento do número de postos de trabalho, o crescimento da produção de produtos exportáveis, particularmente a lã e o trigo. E, além disso, eles estavam supondo benefícios locais, principalmente benefícios locais. Aumento do nível de vida, entrada da produção de lã na pequena produção artesanal de tecidos. O que o Polanyi está dizendo é o seguinte: isso é uma meia-verdade. Para supor isso, você tem que supor que existiam mercados que absorvessem o trabalhador despossuído, a produção de lã acrescida. Então, os mercados, a primeira tentativa de entender do que nós estamos falando. Os mercados são mecanismos de integração e alocação de recursos econômicos transformados em mercadoria. Por exemplo, produz-se lã não para o meu consumo, mas para a venda. Eu, ao invés de trabalhar para mim mesmo, vendo o meu trabalho em troca de um salário. No primeiro caso, é um mercado de produtos primários, lã, ou, no segundo caso, é um mercado de trabalho. Notem pela primeira vez, quando eu falo mercados, eu estou falando uma multiplicidade, né, de subdivisões. Mercado de trabalho, mercado de produtos primários, mercado de produtos intermediários, mercado de produtos finais, mercados urbanos, mercados rurais, mercado de alimentos, mercados nacionais, mercados externos. Bem, além disso, esses intérpretes eles atribuíam à monarquia, ao clero, uma posição retrógrada. Por quê? Porque tanto o clero quanto a monarquia tentaram criar obstáculos para os cercamentos e a transformação da terra em propriedade privada. Nós não temos, a princípio, um momento para discutir isso aqui, podemos discutir, mas ele vai dizer que essa interpretação de que o clero e a monarquia agiam de modo retrógrado ignora que a destruição dos direitos e das áreas comuns estava desestabilizando aceleradamente a sociedade, criando uma massa de pessoas despossuídas que transformaria a Inglaterra, caso a velocidade fosse aquela sem a intervenção dos reis, num reino com uma população enorme, pauperizada e instável. Então, o papel do clero e da monarquia de frear o processo foi fundamental. Ele tem uma discussão interessantíssima a respeito de mudança e ritmo de mudança. Dizendo o seguinte: eu posso não controlar para onde eu estou indo, mas eu posso controlar o ritmo. E isso é muito importante. E aí ele conclui dizendo o seguinte: a visão liberal se baseia numa crença irrealista num progresso espontâneo. Se você assume essa perspectiva, você não tem condição de entender o papel do Estado. Isso anuncia várias discussões que ele vai fazer ao longo do livro. Professor, por favor, para frente. Bem, aí ele diz o seguinte: os benefícios parciais das mudanças, já repetindo, né, só teriam validade se houvesse o funcionamento de uma economia autorregulável. Vamos tratar disso adiante. Coisa que só existirá no século XIX. Essas mudanças foram justamente aquelas que liquidaram essas mudanças que os reis e o clero estavam tentando desacelerar e, às vezes, impedir, tanto que o processo de cercamento começa no século XIV e dura até o XIX, 400 anos, percebe? Quando a gente lê o Thompson, vocês vão notar.
essas mudanças que liquidaram de modo lento e tumultuado as práticas, os direitos e os recursos comuns. Aqui nós reencontramos isso, né? Como fundamento de uma grande parte da vida econômica. Pode ir, professor. E no caso da Revolução Industrial, aqui tem uma questão muito interessante, porque o autor vai discutir a emergência da Revolução Industrial não em si mesmo, mas ele vai discutir a emergência da produção mecanizada como parte do surgimento das economias de mercado autorregulável. Pode passar, meu irmão. Aí ele propõe a seguinte reflexão: como é que nós podemos compreender o surgimento da produção de máquinas? Aí ele vai dizer o seguinte: a produção de máquinas tinha que se incorporar a uma economia comercial e agrícola. Nessa economia comercial e agrícola não tinha agentes produtores de máquinas. Então, o mercador, o burguês, né, o grande comerciante, era o único agente capaz de assumir protagonismo para a criação desse setor. E aí, a questão interessante aqui são duas. A primeira delas é, quando o comerciante, né, o burguês, nós geralmente a gente chama esse cara na história de burguês, quando ele assume o comportamento de protagonizar esse novo setor, que é da criação de máquinas, ele começa a fazer coisas que não eram usuais. Ele começa a comprar trabalho antecipadamente. Porque ele encomenda uma máquina. E aí ele faz, ao mesmo tempo, além de comprar trabalho e comandar esse trabalho, ele faz um investimento futuro. E aí ele age de uma forma que não existia até aquele momento. No fundo, ele está se tornando embrionariamente um capitalista. Ok? A segunda coisa importante é o seguinte: produzir máquinas pressupõe a mecanização da produção. Mas mecanizar a produção só faz sentido se você tiver três condições que estão aqui descritas de maneira muito sumária. Então, vamos ver se você entende o que eu estou falando com essas três palavras. Escala. Escala, eu estou falando de tamanho. Não faz sentido mecanizar uma produção pequena. Você quer expandir a produção, aumentar a produtividade do trabalho. Além disso, tem outras duas questões. Você não compra uma máquina para produzir se a sua oferta de insumos para a produção for muito errática, instável. Então, para produzir com máquina, você precisa de uma oferta estável de insumos. Terceira coisa, uma economia mecanizada em grande escala, que demanda estabilidade, também demanda uma articulação espacial e setorial muito forte. Mas isso não existia até naquele momento. Aqui tem uma coisa que ele não fala, mas ele vai falar adiante. Isso teve que ser construído. As condições para o funcionamento de uma economia de grande escala, grande estabilidade e articulação espacial e setorial clara e consistente, é uma economia que tem potencial de tornar-se, de fato, uma coisa que tem lógica interna. E que funciona com regras progressivamente desligadas do restante da vida social. O curioso, só mais uma coisa, professor. Uma coisa curiosa é o seguinte: isso não nasceu espontaneamente, tá, gente? Aqui o Polanyi não fala isso, mas em outros lugares ele vai falar. Tudo isso nasceu porque o Estado pariu tudo isso. Querem um exemplo? A articulação espacial e setorial da economia inglesa necessitava de uma única moeda, de um conjunto de regras, ou seja, de legislações coerente para todo o país, de infraestruturas espaciais, por exemplo, canais, estradas, medidas, pesos,
válidas em todo o território. Quem fez isso? A monarquia. O Estado pare o mercado. Essa é a questão. E aí, só que uma vez que... Só mais uma coisa, professor. Uma vez que isso é criado, isso começa a funcionar. E aí tem duas coisas fundamentais para isso funcionar. Os preços não regulados. Nós vamos, nas próximas aulas, vamos voltar nisso. E livre iniciativa. Por que eu estou falando de livre iniciativa? Porque até nesse momento, tudo que alguém quisesse fazer tinha que ser licenciado pela monarquia. Quero construir barcos. Vou lá no rei e peço uma carta. Isso, inclusive, está online. Então, aí um site que você acha todas as cartas que o rei da Inglaterra, os reis e rainhas da Inglaterra, concederam aos comerciantes e industriais desde o século, sei lá, 14 ou 15. Então, você vai retirando o papel do Estado na regulação da economia. Por quê? Porque a economia vai adquirindo lógica interna a ponto de se tornar um mercado autorregulado. E aí isso desemboca em uma economia autônoma em relação às demais dimensões da vida social que jamais existiu antes. Por favor, professor. Repetindo, é esse tipo de economia que o Polanyi está dizendo que é um fenômeno histórico inédito, que não havia existido em nenhum lugar, em nenhuma circunstância antes. É isso que ele chama de livre mercado. E é isso que nós também chamamos de livre mercado. Bem, ao contrário do que eu gostaria, eu já falei 20 minutos. Professor, você acha que a gente para e discute o capítulo 3 ou termina de falar? Ok. Então, vamos lá. Capítulo 4. Vocês se lembram que aí o nome é Sociedade e Sistemas Econômicos. Aqui nesse capítulo, o Polanyi vai dizer o seguinte: ora, mas se não é o livre mercado a única forma de funcionamento da economia, que diabo é esse trem, então? Né? Então ele diz o seguinte: o Polanyi tinha afirmado que os homens tinham uma propensão natural para a troca. O Polanyi não, o Adam Smith. Mas isso é inverossímil. Né? A antropologia esclareceu que a busca e a construção de condições materiais de subsistência jamais foi um ato individual. E aí eu coloquei isso aqui, isso não está no livro do Polanyi. Mas não é difícil a gente pensar na seguinte coisa: as condições evolucionárias da espécie humana não contribuem para essa perspectiva de uma economia baseada na ação individual. Vocês percebem? Os homens têm uma coisa que o Freud chamou de longo desamparo da infância. Ou seja, eu não consigo me virar sozinho quando eu saio do bucho da minha mãe. E eu vou passar uns bons anos sem conseguir fazer isso. Para piorar, a minha mãe também não consegue se virar exatamente sozinha enquanto ela está grávida de mim. E depois eu vou ficar velho. E eu não vou conseguir me virar sozinho. Então eu tenho sempre grupos heterogeneamente capazes de garantir as suas condições de subsistência. Por causa disso, e aí o Darwin, né, nosso amigo Darwin, aqui na Origem das Espécies, argumenta mais ou menos a mesma coisa. A formação de sociedades, do ponto de vista biológico, é evolucionariamente necessária. Bem, então, a suposição de individualismo concreto, que desemboca no chamado individualismo metodológico, não tem aderência à história da humanidade. Muito bem. Vamos lá, professor. Sendo assim, se a economia não funciona baseada nessas propensões individuais, e se o mercado não forma a organização primária na vida econômica, aí o nosso amigo faz a seguinte pergunta: então, como é que se garante a ordem na produção e na distribuição da vida econômica? Aí eu queria chamar a atenção de vocês que, pela palavra ordem, ele está querendo dizer algumas coisas. A ordem aqui significa permanência, estabilidade, unidade. Por quê?
E aí isso vai consumir umas boas páginas do capítulo 4, que é, para mim, uma das coisas incríveis da argumentação do Polanyi. Não é difícil entender que o fenômeno econômico ele tem tendências à instabilidade, à desarticulação e à impermanência. Não é por acaso que o nosso amigo Adam Smith disse o seguinte: as economias crescem principalmente com o aumento da divisão social do trabalho. Aí, todo mundo tem algum contato com a ideia de divisão social e técnica do trabalho. Mas, bem, nós podemos compreender a ideia de divisão social e técnica do trabalho como aquela decorrência de algumas coisas. É impossível. Se você vamos tomar um exemplo simples. Uma tarefa qualquer de produzir um bem final, por exemplo, uma roupa, passa por por momentos demasiadamente variados e complexos até que essa roupa seja produzida. Então tem um momento, por exemplo, lá do surgimento da matéria-prima. Mas se essa matéria-prima é produzida, por exemplo, você cria o bicho a ovelha que tem a lã, que é transformada em fio, que é transformada em tecido e roupa. Nós estamos falando de uma mesa, a mesma coisa. Retirar a madeira, fazer as peças, finalmente fazer o móvel. Muito bem, o Adam Smith considerou que a divisão social do trabalho é um mecanismo de expansão e diversificação da economia, e que isso é que garantia a riqueza das nações. Aí notem o seguinte: nesses 2 ou 3 exemplos que eu dei, está implicado o fato de que a vida econômica tem momentos que ocorrem de forma descontínua no tempo e no espaço. E mesmo se ela acontece completamente, essa economia tem também problemas ligados ao fato que a distribuição dos recursos no espaço não é homogênea. Então, você tem uma descontinuidade espacial, você tem uma descontinuidade técnica, você tem uma descontinuidade temporal, e você pode ter até uma descontinuidade porque tem grupos diferentes que detêm as partes dos recursos, que pode implicar numa série de conflitos. Então, notem, não faltam razões para entender que o fenômeno econômico é instável, potencialmente descontínuo e não tem unidade necessária. Portanto, gente, a garantia da existência material das sociedades precisa ser garantida, precisa ser construída de alguma maneira. O que os homens fizeram, segundo Polanyi? Criaram mecanismos institucionais de garantia da ordem. O que ele está chamando de ordem? Permanência, recorrência, estabilidade. E aí, eventualmente, diversificação, renovação, aprimoramento. Acho que é possível compreender, não é muito difícil raciocinar assim junto com ele. Vamos lá, Denival. E aí, ele diz o seguinte: além do mercado, o mercado é uma das formas de integração econômica possível. Essa é a questão. E a economia? A economia é o conjunto das formas de integração que permitem a produção das condições materiais de existência da sociedade. E aí, ao longo do tempo, ele diz que, desde as sociedades mais simples até as mais complexas, elas recorreram a um conjunto pequeno de formas de integração econômica.
A primeira nós já conhecemos, embora nós achássemos que ela era única. Ela não é a primeira, não é a única e muito menos foi a mais importante ao longo da história. Passa mais uma aí, professor, por favor. Aí ele vai nomear aqui 3 outras formas de integração econômica além do mercado, que ele vai chamar de reciprocidade, redistribuição e domesticidade. Bem, vamos então recorrer aqui a uma coisa que eu estou querendo ler. Não, vou ler daqui a pouco. É uma citação que depende de uma breve explicação de cada uma dessas formas de integração econômica. Bem, o Polanyi começa a discutir exatamente nessa ordem. Ele fala primeiro da reciprocidade. Aqui, ele vai mobilizar uma série de exemplos antropológicos. A questão básica aqui é a seguinte: se os homens garantiram a sua sobrevivência em grupos, e se esses grupos, para se manter unidos e capazes de prover as suas condições materiais de existência, eles precisavam como que enraizar, conectar com práticas muito cotidianas, muito simples e muito vitais, para serem repetidas de maneira consequente, provendo as condições materiais de existência. Nós já sabemos que isso não estava baseado na busca dos interesses individuais, muito menos do lucro. Então, aqui o que acontece é que os homens estabelecem mecanismos variados de obrigação recíproca. A forma mais recorrente de fundamentação dessas obrigações recíprocas é o parentesco. E aqui o parentesco compreendido de maneira bem ampliada. No fundo, trata-se de reconhecer de alguma maneira um nós. Alguém com a qual eu posso manter estavelmente, o que é muito importante, relações que possam se repetir ao longo do tempo, de forma que tanto o outro quanto eu, tanto o meu grupo quanto o outro grupo, ou os outros grupos, tenham segurança de que a nossa existência se repetirá amanhã, depois da manhã, ano que vem, daqui a 10 anos. Então, ele dá alguns exemplos. O exemplo inicial que ele usa são as relações de parentesco em que cada homem trata dos filhos da sua irmã, por exemplo. E aí o cara não trata dos próprios filhos, mas ele trata dos filhos de outro grupo. E um outro homem tratará de estabelecer, através do seu trabalho, a existência da minha família. Uma outra situação que ele vai mobilizar são regras um pouco mais complexas que conectam grupos menos próximos do ponto de vista do parentesco. O cunhadismo indígena nós podemos colocar nessa rubrica aí, sim, Cassiano. E aí ele vai usar, nas 3 situações, a ideia de que existe em cada uma das formas de integração econômica um suporte institucional fundamental. Ele chama isso de simetria. No seguinte sentido, tem um outro grupo com o qual eu me relaciono de maneira mais ou menos simétrica. Essa simetria não é dual sempre, primeira coisa. Ela não é necessariamente estável, de forma que eu posso mudar de grupo. E ela não acontece apenas em sociedades pequenas.
e nem de sociedades de baixa complexidade. O caso mais recorrente para exemplificar esse comportamento é da antropologia. E é o caso de um sistema econômico chamado Kula, né, que um antropólogo chamado Bronislaw Malinowski registrou na Polinésia, um conjunto de ilhas, no qual um grupo, ou os grupos diferentes de nativos, tinham um circuito de trocas que acontecia de tempos em tempos, onde eles circulavam entre as ilhas, transportando um conjunto de objetos cerimoniais numa operação complexa, esteticamente complexa, tecnologicamente complexa, operacionalmente complexa, e que isso movimentava de várias maneiras a economia da região, mas não era uma economia baseada na troca de bens para proveito pessoal com lucros. Embora fosse uma circulação de bens individuais, tudo isso era organizado de maneira onde a referência era a reciprocidade. Então, a ideia de simetria está presente no fato de que os grupos se reconhecem como parte de uma duplicidade. O clã X se relaciona com o clã Y. As pessoas da planície se relacionam com as pessoas da montanha. Bem, nós podemos, inclusive, ir um pouco mais realisticamente para próximo, porque essa é uma pergunta que vocês devem se fazer. Essas coisas ainda são válidas? São de diversas maneiras. Nas nossas sociedades, e isso aqui tem tudo a ver com a ideia de comum e das práticas comuns, nós temos vários momentos, mesmo nas sociedades urbanas, em que nós nos comportamos de maneiras recíprocas e não há uma reciprocidade imediata. Então, o sujeito fica noivo, as pessoas dão presente para ele. Mas ele não ganha presente. Quem está dando presente não ganha o presente imediatamente, ele ganha depois. O sujeito tem filho, ele ganha presente. O Luiz está reclamando que não ganhou, mas é a pandemia, pô. O sujeito fica velho, os sistemas previdenciários por partição garantem a posição recíproca na qual você passa de jovem a velho e muda a sua posição na reciprocidade. E assim por diante, né? Tem vários momentos nas sociedades do campo, as áreas rurais, reuniões para a prestação de serviço mútuo, reciprocidade, e assim por diante. Então, a simetria é uma espécie de posição de reconhecimento, mas ela não é estável, ela pode mudar, e ela, inclusive, pode ser uma simetria que tem mais de 2 elementos. 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, e assim por diante. Um segundo tipo de estrutura, né, ou de forma de integração econômica importantíssima ao longo da história é a redistribuição. Aqui a questão fundamental é: existe uma autoridade, existe um chefe, existe um monarca, né, um rei, ou existe um clero que recebe os recursos e redistribui esses recursos. Sempre que penso nisso, eu lembro lá na história do faraó, que o José teve o sonho, né? Para quem conhece aí a Bíblia, o José teve o sonho das 7 vacas, o faraó teve o sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas primeiro. Aí o José fala com ele: compra, pega toda a produção, né? Armazena e redistribui no tempo das vacas magras. E com isso ele se torna dono de todas as terras do Egito. É a típica operação de redistribuição. E supõe a centralidade. Se lá se supõe a simetria, aqui se supõe a centralidade. E a centralidade é tanto espacial, né? A própria
o templo, a cidade, a casa do chefe, uma rede de armazéns, concentra o produto social e depois é redistribuído. Ou bem, articulando e promovendo uma divisão espacial do trabalho, notem, né? Áreas onde se produz isso e áreas onde se produz aquilo. Concentra, redistribui. Isso também não desapareceu completamente com a ascensão das economias de mercado e basta pensar no papel da tributação e do investimento público. Nós estamos aqui numa universidade. A universidade funciona exatamente como uma espécie de resultado do exercício de redistribuição de recursos pelo poder público, pelo menos até hoje, né? Não é o mercado que fornece essa possibilidade aqui que nós estamos realizando. É a redistribuição. Isso aqui existiu, assim como a reciprocidade, amplamente. Os impérios chinês, inca, hindu, o Império Romano. O Império Romano, o exército romano, era uma estrutura de reciprocidade e de redistribuição. Extremamente eficiente. Conquistou a bacia do Mediterrâneo inteira, baseada nessas duas coisas. Só no final, no início da República, é que começou a haver soldo para o soldado romano. Ou seja, só no início da era cristã. Antes disso não existiam. E tudo começou por causa... O soldo, inclusive, gerou a Guerra Civil, para quem se lembra da história romana, né? A Guerra Civil começou porque os 3 generais lá, Pompeu, não sei o que lá mais, começaram a pagar soldo. Bem, finalmente ele fala da domesticidade. A domesticidade não é a versão mais simples das 3 formas de integração econômica que nós estamos discutindo aqui. Inclusive, ele vai dizer, surpreendentemente, o seguinte: a existência de unidades domésticas supõe um controle social da agricultura que provavelmente não poderia ter começado com unidades domésticas individuais. Ou seja, está dizendo que um longo período de socialização baseado em reciprocidade de grupos mais amplos deve ter sido necessário para o domínio da agricultura, que se tornou estável o suficiente para existirem unidades domésticas autárquicas. Bem, eu acho que vocês já entenderam a argumentação básica também, eu já falei o dobro do que eu queria. Ok? Resumo da ópera do Polanyi. A vida econômica não funcionou historicamente e não funciona hoje baseada exclusivamente numa instituição, o mercado. Pelo contrário. O predomínio do mercado é tardio e limitado. Lado a lado com o mercado tem existido pelo menos 3 estruturas: a reciprocidade, a redistribuição, a domesticidade e combinações variadas disso, que garantiram a existência de todo o sistema econômico ao longo da história humana. Ok, era isso então. Agora, espera-se que vocês tenham muitas perguntas, ou comentários, ou etc. Deixa eu só mandar o link para uma criatura perdida aqui no espaço geral. Bem, muito obrigado, professor Harley, pela aula. Vendo assim, você falar parece que é fácil, né? E é muito tranquilo. Deixa eu só mandar, porque o Thiago está perdido aqui. Vou mandar o link para ele, para poder entrar. É porque as pessoas não entraram na sala lá, né? Tem que entrar e tem que interagir lá. Então, assim, para a gente evitar, né? Abrir mais um grupo do Zap e tal. Enfim, tá bom? Então,
Acho que a gente pode abrir perguntas aí, né? A gente pode fazer rodada de 3. O Cassiano pergunta aqui, né? Seria como o cunhadismo dos indígenas. Eu teria uma pergunta mais, talvez para estimular um pouco, Harley, enquanto o pessoal pensa, eu queria que você falasse, lendo o Polanyi, mas também a nossa fala, fiquei pensando muito no Weber, né? E parece que realmente o Polanyi tem uma... Eu até olhei aqui no índice, ele só cita o Marx mais que o Weber, né? Ele cita o mesmo tanto o Weber e o Malinowski, né, que é uma referência importante no capítulo 4. E aí eu fiquei pensando aqui, a relação, então, da construção de uma economia, né, de mercado, né, ou o mercado da construção econômica no século XIX, com a formação de uma classe social específica, que é a que a gente chama de burguesia. Né? Então, o que eu queria que você falasse é um pouco da relação da formação do mercado, né, com a burguesia. Então, o mercado ele está enraizado, né, na história da formação desse agente econômico, que é o burguês, enfim, depois é chamado, né, a gente chama a história enfim, da burguesia enquanto classe, né, que depois vai virar o capitalista, enfim. Essa é uma pergunta que dá uma tese de doutorado também, né, mas vamos, essa é a primeira pergunta. Alguém mais? Todo mundo entendeu tudo, não tem perguntas. Vou pedir que todos façam perguntas breves, tá bem, pessoal? Vamos lá, Eduardo. Assim, também agradecer, né, a exposição do professor Harley. E, assim, um ponto que chama a minha atenção, especificamente no capítulo 3, né, é quando ele fala, quando Polanyi ele vai descrevendo todo esse processo, né, de transformação, e tem a questão da importância do Estado, né, como legitimador e viabilizador do processo também. Tem um ponto que ele fala, né, que mais importante do que a direção é a velocidade, né? Então, nesse ponto, ele tem um trechinho lá do Polanyi que ele diz que o ritmo que essa transformação ela se dá, olhando sobre 2 pontos de vista, né? Os beneficiários, né? Teoricamente, eles tendem a querer acelerar o processo, né? E olhando para para a população, para os povos, teoricamente, deveria-se tentar retardar o processo, e a justificativa que ele coloca é a possibilidade de uma margem de manobra, né? Polanyi ele não deixa muito claro, né, qual seria esse objetivo do retardamento, né, dessa velocidade, e qual o sentido dessa essa margem de manobra. Então, no final das contas, se a gente for pensar nesse sentido da margem de manobra, acho que a direção também faz sentido, né? Ele fala que a direção ela não é tão importante, mais importante é a velocidade, mas quando você consegue retardar, você tem condições, possibilidades de uma margem de manobra. Então, me parece que, ao final das contas, o sentido também mudar a direção. Eu queria que o professor Arlen também comentasse um pouco sobre isso, que é uma questão que fica... no final das contas, o objetivo é também tentar mudar o percurso, né? E deixar de lado todo e qualquer sentimento de conformismo, né? A história está acontecendo, né? A transformação está acontecendo e não tem como mudar, e o que nos importa é desacelerar o processo. E me parece que não é bem essa a mensagem, né? Então seria esse meu questionamento inicial. Bem, então vamos falar dessas duas perguntas. Eu queria fazer uma observação. Assim, eu sei que nós estamos num momento complicado do ponto de vista pessoal. Todo mundo está cheio de tarefas, etc. Mas vamos tentar, pessoal, chegar no horário, na aula, tá bem? Porque, por exemplo, foi uma tentativa que dispôs, né? Se você não acompanhou, é difícil você saber o que nós estamos falando de agora em diante.
Mas vamos lá. Primeira pergunta do professor Bernival. Como que a gente poderia conectar a burguesia e a formação de economias de mercado, né? Eu acho que mesmo sem o Polanyi, na nossa formação assim, né, de história econômica, a gente já conviveu com isso de maneira mais ou menos simples, né? Ou seja, a burguesia, desde que a gente começa a estudar isso, nos é apresentada como aquele grupo que se dedica à atividade econômica urbana, né? Burgo é uma aglomeração urbana, e as atividades comerciais. Nós vamos ver no próximo capítulo, que nós não lemos ainda, o capítulo 5, o Polanyi vai atribuir uma grande importância às cidades, cada uma delas, e a relação entre as cidades, como unidades econômicas para a formação da economia de mercado. Eu dizia para vocês que quando a gente fala de economia de mercado, nós estamos tratando de uma economia que tem mecanismos de regulação interna. É o tal livre mercado, do qual até hoje se segue falando que, por exemplo, o Estado atrapalha. Não é por acaso que a insistência da argumentação liberal persiste até hoje, e que nós precisamos diminuir o mercado, que nós temos que privatizar. A ideia de privatização remete à ideia de ampliação da esfera do mercado, porque o mercado seria mais eficiente na organização da vida econômica. Não é essa a argumentação básica aí do pensamento liberal? Então, Bernival, são muitas as maneiras que a gente poderia conectar. Dentro da argumentação que o Polanyi faz aí, nós poderíamos também dizer que são os agentes urbanos que vão expandir a sua atuação em direção, por exemplo, à compra de mercadorias produzidas nas áreas rurais, impulsionando o interesse, primeiro, da nobreza e depois dos próprios homens das cidades, de transformar as áreas de uso comum em áreas privadas. Ou de mercantilizar coisas. O que eu estou chamando de mercantilizar coisas? O caso mais citado, né? O cercamento, ele tinha vários efeitos. Por exemplo, o cara tinha que, como eu falei na aula passada, a Europa é gelada, uma certa época do ano. Então você precisa de lenha para aquecer a sua casa. A lenha era livremente coletada nas áreas comuns. O cercamento transforma a lenha em mercadoria. Percebe? Então, essas são ligações. A pergunta do Eduardo. Fechar a janela. Tem que fechar a janela todo dia. A pergunta do Eduardo. Bem, obviamente, Eduardo, eu acho, né? Não é óbvio não, mas eu acho que o Polanyi, ele não está dizendo que a direção não importa. Ele está dizendo, me parece, que o ritmo estava mais ao alcance do controle das autoridades do que a direção do processo. Inclusive porque pensar em direção do processo é mais fácil em retrospectiva do que no momento em que você age, né? Então, me parece que a insistência do Polanyi no ritmo da mudança é mais nesses termos.
Agora, obviamente, avaliando isso aqui como generalização, aí eu acho que é um pouco diferente. Nós podemos ter uma agenda de futuro, né? Uma agenda de futuro, a direção é fundamental. Nós queremos chegar aonde? Numa sociedade totalmente privatizada ou numa sociedade, nós vamos ver lá no Dardot e Laval, tem uma agenda na qual se mantém e se expande as instituições comuns como condição de existência material da sociedade, né? Aí eu acho que isso vai ir sendo alcançado ao longo da nossa caminhada. Professor, eu não sei se o objetivo é trazer o pensamento de Polanyi para os dias atuais, mas é que eu tentando imaginar como trazer esse pensamento, porque hoje a gente vive em um ritmo onde a velocidade, às vezes, não importa nem onde eu vou, mas eu tenho que sair voando, correndo para chegar primeiro. Não sei se, de repente, ou se eu estou fazendo uma confusão de pensamento, tentando trazer o século XIX para hoje, o pensamento que parece que ele é mais tranquilo. Né? Ele é mais tranquilo, querendo mais que a gente saiba a direção. Ó, você tem que chegar em Araguaína, mas o caminho é esse aqui, não precisa você correr. Né? Assim, não sei se eu estou... Ou se eu não entendi nada do que você falou. Bem, Wagner, eu acho o seguinte, nós temos que tomar cuidado também, porque a discussão dele aí é específica, né? Não é geral. Ele está discutindo a atuação da monarquia e do clero inglês no processo de transformação. Porque frequentemente se atribui ao clero e à monarquia uma espécie de pensamento retrógrado. Ele está dizendo não era retrógrado. Né? Móvel. Ou outro. Tem uma pergunta só antes tem uma pergunta da Léo Maura aqui, Harley. Aí eu vou ler, aí depois a gente passa por Hermógenes e você responde as duas. Professor, nesse sentido, a economia de mercado é ligada à estrutura urbana, no sentido desenvolvimentista. Enquanto a economia dos comuns é própria do meio rural, essa é a pergunta da Léo Maura. E só um comentário, né? Leia essa afirmação do Polanyi, né? Que o clero e a nobreza tiveram posições progressistas, né? Dá um tilt em tudo que você leu sobre o iluminismo, por exemplo, né? Toda a discussão da modernidade vai pro saco, né? Você fica, peraí, né? Me enganaram, tem 40 anos, sei lá, tem 20 anos estudando história e me enganaram esse tempo inteiro, né? Na verdade, as posições que eu aprendi a pensar como conservadoras do clero da igreja e do Estado, né, eram posições que progressistas, né? Aí a gente pode discutir o que é progressismo ou não, mas é Morris. Arley, é mais assim uma reflexão, questionamento. Eu li parte desse livro, não li todo há um tempo atrás, antes de entrar na economia, né? E aí, para mim, era uma coisa muito, quase óbvia, não, mas assim, muito legal de ler em termos de história, em termos de perceber como consegue categorizar as coisas, como consegue explicar muitas... E aí são dois pontos, na verdade, que eu queria provocar. Eu via isso, uma coisa, ainda mais assim, como um amazônida, como uma pessoa, um brasileiro, um cara que não tinha ido para fora e tal. Isso aqui é meio claro, né? Isso aqui, a vida é assim, né? E depois que eu entrei em economia, eu vi que isso é muito importante na economia, ainda mais num conjunto de economistas heterodoxos que discutem, porque, na verdade, aquela discussão meio ortodoxa é muito... fica uma briguinha, né? Não é isso aqui, não é isso aqui. Então, o livro aí a minha provocação o livro ele é mais importante nesse aspecto... também de economia, para um economista, para essa discussão de economista, para entender que essas formas não mercado, né, que essas interações não mercado, como se relacionam com o mercado, elas não são assim, para desfazer aquele processo. Isso é um ponto, né? E o outro ponto, que aí, relendo, eu fico percebendo Mas parece que tem um ou aí, não? Você falou, é mais importante ou... Aí você não... não, desculpa. Eu quis dizer assim, que tem mais uma coisa, mas assim, o que eu quis dizer o livro, ele é mais, ele assume uma importância, essa provocação, para a briga entre economistas, entre correntes, isso pode ter resumido agora, né? Que ele é importante por si só, um livro gostoso de ler, um livro que
Tá, mas quando eu li a primeira vez como brasileiro, como amazônica, como pessoas que têm parentes e tal, eu achei normal. Eu achei assim, legal, é isso mesmo. Mas aí, para a economia, para a briga entre economistas, ele assume uma outra importância. Isso é um ponto. E o outro ponto, que aí sim é a minha questão, talvez, quando eu vi a primeira vez, ficou muito claro essa divisão que era uma coisa do enraizamento, né? Uma coisa... sociedades mais antigas, tinham um enraizamento mais social, e depois elas perderam esse enraizamento, ficaram uma coisa mais do mercado, né? Hoje, eu acho que essa história dos comuns, ele traz isso um pouco, dizer que não tinha tanto não era subsocializada lá e não é super mercantilizada agora, sei lá, se as palavras são essas, entendeu? Porque numa primeira leitura era uma coisa assim, antes era muito social, e antes, depois deixar de ser muito social, né? Bem, a pergunta que o professor Denival trouxe, né? Não, Léo, mano, não é isso, não. A economia rural pode ser tão mercantilizada, tão transformada em mercadoria, quanto a economia urbana. Não se trata de uma divisão desse tipo. E nem é muito seguro ir adicionando termos novos à discussão, tipo desenvolvimentismo, porque nós não estamos discutindo isso. Um perigo grande, gente, é da gente ir adicionando conceitos que nós não estamos usando aqui. A nossa discussão básica aqui, eu queria que vocês se prendessem a isso, porque aí, Wagner, eu acho que e aí também um pouco que o Hermógenes falou, a utilidade de discutir, para que diabo nós estamos lendo isso, né? Bem, nós estamos lendo isso porque nós temos uma hipótese, como eu falei na aula passada. A economia não se resume às relações de mercado. Isso é uma hipótese de pesquisa e uma hipótese, se você quiser, de construção política. Não é possível entender o mundo numa perspectiva de mercado. É disso que nós estamos falando aqui, né? Para falar isso, o Polanyi nos ajuda a dizer o seguinte: existe uma hipótese falsa de que a economia foi eternamente e desde sempre organizada por mercados. Isso não é verdade. Isso é falso historicamente. E é falso hoje. Essa é a nossa questão. Aí ele acrescenta, bem, se eu estou dizendo a você que a economia não se resume aos mercados, eu tenho que dizer o que é ela, então. É como se eu dissesse, a economia é o mercado e mais alguma coisa. O mais alguma coisa é outras formas de integração econômica. Volto no meu ponto. A economia tem alta tendência de instabilidade, desintegração e altos riscos. O mercado é uma forma de reduzir os riscos, integrar os recursos e realizar o fornecimento das condições de existência. Mas, para isso, o mercado exige que se transforme tudo em mercadoria. O que o Polanyi nos ajuda a perceber isso jamais foi hegemonicamente assim antes do século XVI. E mesmo desde o século XVI, que é o ponto a partir do qual, na Europa, pedacinho do mundo, né, as relações de mercado surgem e se tornam progressivamente hegemônicas. Isso a despeito de ser no meio rural ou de ser no meio urbano. Então, a nossa conversa hoje se resume um pouco a isso, né? Olhando para a história e olhando para o lado, no mundo contemporâneo, nos diferentes lugares, nas diferentes relações sociais, o mundo não pode ser reduzido a relações de mercado.
Nem na área rural, nem na área urbana. Cassiano tá com a mão. Certo. Aí, para terminar, já abordei aí alguns pontos da pergunta do Hermógenes. Definitivamente, Hermógenes, não se trata daqui de uma discussão de um livro que é de briga entre economistas. Aliás, o Polanyi é solenemente ignorado pelos economistas. Então, nós não estamos nem um pouco preocupados com a briga entre os economistas. Nós estamos preocupados por quê? Porque, como você bem disse, nós vivemos num país onde a heterogeneidade das relações sociais salta os olhos. Ela é quase normal. Só tem um problema. O senso comum hegemônico transforma essa normalidade numa anomalia. Porque na hora que alguém fala assim no Jornal Nacional, o governo determina a construção de não sei o que lá, que vai deslocar 5.000 famílias de não sei aonde. Ninguém estranha. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque isso faz parte da normalidade. A destruição de direitos que não são de propriedade privada é absolutamente normal. Por quê? Porque existe um senso comum hegemônico enraizado na convicção que a única instituição capaz de integrar a economia é o mercado. É por isso que nós temos uma grande dificuldade de, a partir da nossa experiência de indígena, de quilombola, de pobre, de negro, de periférico, lidar com a economia. A economia é vista, com alguma razão, como um conhecimento que só serve para destruir quem a gente é. Nós estamos aqui com a hipótese básica de que existem outras economias, que elas funcionam. Elas têm funcionado ao longo dos anos. O Polanyi também nos alerta para o fato de que a convivência entre essas economias e o mercado é que é a questão. A composição de hegemonia ou de hegemonizado, né? Ok? Cassiano, depois eu quero fazer um comentário, meu pergunta. Olá. Assim, em relação ao capítulo 3, tá? Eu senti assim, uma ausência de um fato histórico que eu acho que a gente vê muito, que é o período da transição do feudalismo para o capitalismo. Daí tem aquele período que a gente chama de mercantilismo lá, que é um período onde a nobreza está envolvida numa grande busca vamos dizer, de capital, né, de riquezas, né, e isso cresce numa forma muito grande, né, com as grandes navegações, com as piratarias e tal. O quanto isso impacta ou impactou nessa mudança de uma sociedade onde tinha uma organização, não mercado, né? E agora você tem um ativo econômico expressivo, que o Marx chamou lá da acumulação primitiva do capital, né? E esse ativo, ele startou, de repente, essas formas, mercado, né? O cercamento, como tu falaste lá, a busca de terras, a busca de criações de ovelhas, ela só cresceu em função de uma demanda que estava surgindo das máquinas, das máquinas que estavam sendo introduzidas no processo. Então, isso starta. Existiria alguma forma disso não acontecer com esse volume de riqueza na mão da nobreza? É isso que eu fiquei na dúvida, entendeu? Olha, Cassiano, o seguinte, o raciocínio que as coisas tinham que acontecer
ele não tem muito como ser sustentado, né? Uhum. Porque, olhando para trás, eu posso afirmar com toda tranquilidade que as coisas tinham que acontecer. Agora, por exemplo, vamos pensar sobre hoje. O que vai acontecer no cenário político brasileiro? Vamos fazer uma mínima ideia. Uhum. Pode acontecer várias coisas. Então, e essa é uma questão. Uma segunda questão, um pouco menos fugidia, no capítulo seguinte, você vai notar que o Polanyi não discute, e isso é muito importante, o Polanyi não está discutindo colonização, de acumulação primitiva, ele não está tocando esse assunto. De novo, eu advirto vocês, não faz muito sentido cobrar do cara uma adição que ele não está fazendo. Né? No entanto, o Polanyi vai deixar, assim, vai jogar bastante luz, eu diria, que deixar claro é uma coisa muito pretensiosa, né? Mas ele vai iluminar bastante o fato de que, e eu mencionei isso a propósito da pergunta do Dernival, a formação de uma economia europeia cujos núcleos eram as cidades, não eram os países, note. A economia que se forma no século XVI é uma economia muito mais de integração de núcleos urbanos do que uma economia de integração de unidades econômicas nacionais. O exemplo mais vibrante disso é a chamada Hansa, aquela liga de cidades que começa no norte da Itália e vai até lá, sei lá, na Lituânia, né? A articulação entre essas cidades concorreu fundamentalmente para a formação de relações econômicas externas à possibilidade de controle de cada cidade. Portanto, a formação de mercados, para usar um termo que o Hermógenes usou, né, que se libertam das raízes locais. Raízes aqui diz respeito às limitações institucionais que progressivamente deixam de ser respeitadas. Por quê? Porque você está tratando, por exemplo, de casas bancárias que atuavam em todos os lugares da Europa e que financiavam viagens para a Índia. Essas casas bancárias não têm nenhum motivo para respeitar restrições econômicas do município de Antuérpia, ou Sevilha, ou Londres. Então, essa economia, ela surge a partir da expansão gigante que a colonização permitiu. Então, de alguma maneira, você pode, sem nenhuma dificuldade, adicionar a dimensão continental, europeia, ou de uma economia mundial, na formação de uma economia cada vez mais autorregulada. Certo? O Harvey, isso colocava muitos desafios para as elites europeias, né? A nobreza, por exemplo, os reinos, né? Porque, de algum modo, desde o início, por exemplo, da construção das ligas, da Liga, enfim, no Mediterrâneo, por exemplo, nas cidades italianas, quer dizer, toda essa interação entre as diversas cidades coloca muito desafio para as elites locais, para as nobrezas locais, né? Que de algum modo participam desses mecanismos, mas que também veem que talvez percebessem que a longo prazo essas novas elites, né, os burgueses, os banqueiros, né, significavam concorrência por poder político, né,
a longo prazo. Tanto é que esses caras vão se articular, os reis, e vão se tornar figuras extremamente importantes na condução das políticas dos estados, da formação dos reinos, né, e assim sucessivamente. Então, esse é um comentário só. Agora, você estava falando aí, né, todo mundo falando, aí eu lembrei uma coisa que o Paulo Freire falava, que é a coisa da denúncia, né, mas também dos anúncios, né, e a gente, então a gente tem principalmente aqui na região, no sul do Pará, acho que isso é válido também, a gente tem uma denúncia do mercado, né, da economia de mercado. Então, por exemplo, a gente viu já a ideia de que o camponês do sul do Pará é totalmente dependente do mercado da pecuária, né, da pecuária. Então, isso é muito feito na forma de denúncia, né, e aí a gente talvez tenha esquecido até agora um pouco de fazer os anúncios, né, que são exatamente aquelas, quer dizer, o fato de que a economia camponesa, a vida camponesa, tanto no sul do Pará quanto aqui no Tocantins, ela está integrada ao mercado, ali dentro, né, a gente tem visto isso, né, nas nossas pesquisas empíricas, quer dizer, você tem uma série de outras instituições de integração econômica, né, funcionando ao lado da economia de mercado, com tanto, digamos, do ponto de vista quantitativo, né, quantitativamente com a mesma importância, às vezes, né, e aí a gente talvez tenha que partir, né, passar também, né, ou seja, passar da denúncia, né, claro, a denúncia é importante, principalmente politicamente, né, mas também o anúncio, enfim, da domesticidade, da reciprocidade, né, como anúncios de, quer dizer, instituições de integração econômica que estão vivas, presentes, e que são parte fundamental da constituição das economias camponesas e da reprodução da vida camponesa, né? Quer dizer, toda essa ideia que havia de que o campesinato ia desaparecer, né? E existe hoje que os quilombolas, né? Inclusive, os quilombolas vão se urbanizar, os indígenas vão plantar soja, quer dizer, não tem futuro no seu mercado. São 16 horas. Desculpem, gente. Aqui é a Síria. Então, não tem futuro se não for mercado, né? Quer dizer, e aí a gente vai para o ponto de vista histórico, né? E aí fico lembrando muito da tese da eficiência produtiva, né? De como os camponeses, eles, isso assim, em termos históricos, quer dizer, como que eles têm ondas de integração, depois eles recuam, voltam, e assim sucessivamente, né? E a minha impressão aqui, agora a gente está vendo houve uma onda de integração, agora está vendo uma onda de recuo, a minha impressão, acho que a gente está vendo isso claramente, está rolando uma recampesinização em algum nível, as pessoas estão voltando para a roça, né? Estou vivendo isso, assim, bem próximo aqui. E aí acho que a gente precisa anunciar, né? Tipo, acho que um dos esforços do projeto dessa disciplina é anunciar, tipo assim, tá bom, vamos anunciar, então, vamos denunciar o mercado, né? O projeto de desenvolvimento, a territorialização, a destruição dos direitos, mas vamos anunciar aquilo que a sociedade, os grupos, né, camponeses, quilombolas, indígenas, eles produzem, né? Enquanto alternativa a essa perspectiva de que não tem alternativa se não seja o mercado. Quer dizer, a alternativa, então, para o ribeirinho é o quê? É ir para a cidade, se integrar ao mercado de trabalho urbano, periférico, né? Trabalhar de frentista, não sei. Né? E aí os caras falam, não, existem alternativas, nosso modo de vida está integrado a uma série de alternativas, e os movimentos têm mostrado isso. Né? É isso, obrigado. Comente. Eu acho que, sem dúvida, né? Eu acho que uma das coisas que o Polanyi nos ajuda a entender, o Hermógenes mencionou aí uma certa facilidade de aceitar o que o Polanyi diz, né? E ele tem razão. Se você compara o nosso cotidiano, e aí eu estou até um pouco impressionado, porque vocês estão, na maioria das perguntas, estão dando mais atenção aos aspectos macro, né? Que eu acho que é muito mais intrigante, a reciprocidade, a redistribuição são aspectos mais microsociológicos, mais intrigantes. Mas você tem aí, no Polanyi, uma série de elementos e exemplos, nesse livro e no outro, de como as sociedades anteriores à nossa, inclusive as europeias, criaram e expandiram intensamente a sua vida econômica e diversificaram e garantiram o funcionamento de 1000 maneiras que não são de mercado.
não são transformação de tudo em mercadoria. E isso garantiu progresso econômico, digamos assim, do ponto de vista de crescimento da produção, ampliação das oportunidades, que inclusive podem depois migrar ou não, se integrar, ou ter relações diversas, não necessariamente subordinadas ao mercado, né? Hermógenes. Alan, primeiro, eu poderia dizer, são duas questões de sequência. Eu poderia dizer que essas formas, reciprocidade, distribuição e troca, essas formas tipo de integração econômica não mercado, elas são baseadas em confiança? A confiança tem um papel importante, mas você deve notar que aí ele também destaca o seguinte: tem mecanismos de sanção, né? Se o cara não age de acordo com o que ele deveria agir, ele se torna um pária. E aí ele é desassistido pela sociedade. Tá, mas assim, tudo bem. Eu tinha até separado essa parte mesmo, que eles se tornam um pária e tal. Mas assim, em primeira instância, eu tenho a confiança que eu vou ter reciprocidade em algum momento, que essas regras vão funcionar. Aí o que eu queria ver, só porque tu estavas falando agora que o mercado ele ajuda a dinamizar, tá, certas questões, e eu anotei aqui, Arley, que é uma coisa, tipo, o mercado se justifica pelo enfraquecimento dessas outras formas de integração econômica baseadas em confiança, especialmente, e aí é uma questão minha, né, especialmente no alongamento dessas redes sociais. Porque, assim, mesmo, por exemplo, quando a gente vê o Marco Polo ia lá trazer tecido de longe, ele ia lá e entregava o tecido. Então, eu confiava que aquilo era seda, digamos. Eu estou trazendo isso, uma coisa bem prática, assim, que é um pouco relacionada à simetria de informação. Quando eu vou na feirinha do orgânico e vou comprar na agricultura familiar, ou de um quilombola, de não sei o quê, eu acredito nele que aquilo é orgânico, né? Por uma questão de confiança. Mas se eu estiver no Rio de Janeiro e tiver que comprar isso, eu não tenho essa informação. Então, aí o mercado é importante para meio que regular, para dar um selo, para dar um certificado de orgânico, umas questões. Só porque isso veio aqui como insight, eu achei interessante essa questão, entendeu? Que aí o mercado ele é importante nesses momentos. Porque mesmo que seja aquela rede de chineses que estão aqui no comércio em Belém, e é o tio chinês lá que está mandando vender daquele jeito, ainda está numa rede longa, então não é o alongamento. É porque a rede está baseada na confiança. É diferente quando não tem mais a confiança, então tem que ter outros mecanismos que garantam isso aí para o mercado funcionar, né? É mais isso que eu quis trazer mesmo. Não, é legal isso, sem dúvida. E você tem, por exemplo, se você compara o grau de judicialização da sociedade brasileira e a judicialização da sociedade norte-americana, por exemplo, nos Estados Unidos tudo é judicializado. Absolutamente. Você chega lá, o tempo que eu tive lá estudando, eu, Denival, tinha lá um condomíniozinho, aí tinha uma piscininha lá. Aí tinha escrito assim, não mergulhe. E escrito embaixo, se você mergulhar e se machucar, esse condomínio não assume nenhuma responsabilidade por você. E você está submetido à lei tal, número tal, de 1900 e tal. Não tem reciprocidade aqui. Ninguém vai cuidar de você. E nem o hospital. E não é público. Compre. E escreveu, não leu, processo. Harley, então, se escreveu no ler um processo, seria uma consequência social da redistribuição e distribuição? Não, pera. Nós estamos falando o seguinte, a impessoalidade, o Hermógenes está tratando da pessoalidade. A pessoalidade lá é tão reduzida ou, na verdade, extirpada, que tudo são relações contratuais. É formal. Você mora aqui, você pode fazer A, B, C e D. Se você fizer E, processo. É uma relação mercantil. Você comprou o direito de fazer de A a D. Se você fizer E, processo em você. Harley,
E isso se estende para a vida social de modo geral. Total. Você é convidado para a festa, né? Nós éramos convidados para uma festa. Aí tinha as regras. Você chega tal hora, a festa acaba. E vai embora. Você tem que trazer sua bebida, né? E uma comida para todo mundo comer. Tá tudo muito claro. Meia hora antes de terminar, alguém te avisa. 10 horas, a gente vai começar a limpar. Aí você tem que limpar a casa também, né? Tinha esse negócio. Então, tá tudo controlado, tudo é dito, né? O Harley tinha essa, né? Tudo é codificado. Sim, tudo é codificado, tudo é contratual. Por quê? Porque se você não levar a cerveja, você não vai beber. Ninguém vai te dar a cerveja, né? Se você não levar a comida, você não vai comer, né? Aí, isso não tem a ver com a má vontade das pessoas. Não é pessoal, como dizem eles. É uma prática. É um hábito. Aí eu queria colocar a questão, que é a questão da instituição. Quer dizer, então, as instituições, não é a confiança, né? Existe um padrão institucional organizado, consolidado dentro do grupo, que garante que, se o chefe, para que eu entrego parte da minha produção, para ele redistribuir, se ele desvia isso, não para redistribuição, ou para algo que está proibido pelo costume, como diria o Thompson, existem mecanismos de sanção para esse chefe. Não é confiança pura e simples. A confiança não é no chefe, a confiança é na monarquia. A confiança é no chefado, no cacicado, né? E a confiança é no Estado, sei lá, né? A gente, quer dizer, então, e se esse sujeito, né, que está ali representando a monarquia, se ele não desempenha ou não age de acordo com o que está institucionalizado, ele vai ser punido, né? E não é incomum, a antropologia está achando, né? A historiografia mostra, não é incomum, eu conheço um pouco história e cultura africana, na África, por exemplo, não é incomum você ter mecanismos de punição para os reis que desobedecem o que está estabelecido. Na Europa também, o rei que desobedece o que está estabelecido, né? Ou ele tem que criar uma nova regra, como o Henrique VIII fez, né, para poder casar com a outra esposa, né? Ou ele, em geral, morria envenenado. Alguém dava um jeito de se livrar do cara, né? Isso aconteceu inúmeras vezes. Então, acho que talvez a gente pudesse falar um pouco, Harry, se quiser falar um pouco, né, desse conceito de instituição, né, e dessa ideia de uma economia institucionalista, né, que talvez fosse interessante para a gente poder amarrar tudo isso que a gente foi falando. Mas o Feijão, eu chamo de Feijão porque foi íntimo, né? E a Léo Maura também tinha levantado a mão. E a Léo Maura baixou a mão, mas o Feijão continua com a mão em pé. Então, Luiz... Oi, boa tarde. Não, são bons exemplos, né? Eu venho conversando com a que é importante te ter exemplo. Esse exemplo do Hermógenes mostra que o mercado tem uma função quando é contato em pessoal de longa distância. Eu ia perguntar para o Arlen, por exemplo, doações para o Médicos Sem Fronteiras, Criança Esperança, essas coisas. É em pessoal, é longa distância, mas também no mercado. Então, é uma questão da gente mesmo aceitar que existe uma diversidade e que existe uma criatividade para criar essas formas e para também combiná-las, né? Então, assim, não sei se eu pensei aqui rápido, né? O Hermógenes deu exemplo, eu já pensei num outro, que é uma grande escala, a gente doa, né? E muitas vezes a gente não sabe para quem a gente está entregando, mas a gente confia da mesma forma, né? Talvez seria um contraponto. E só para dizer que eu, para variar, eu li a subsistência do homem, viu? O capítulo 4 é muito interessante. O capítulo 4 é muito interessante, fala sobre propriedade comunal e propriedade privada. Eu jurei que eu estava lendo o capítulo certo. Mas tem tudo a ver com o debate aí. Deu certo, né? Bem, o que foi mesmo que... primeiro, o do Denival, estou me esquecendo, vou tentar lembrar aqui. Primeiro, essa questão do Luiz, né? Desculpa te interromper, eu posso só complementar essa história do Feijão, só para te passar a bola, porque eu conheço um pouquinho sobre história de doação. Mesmo assim, nesse caso da doação, Luiz, você vê que tem um mecanismo de mercado interferindo para dar essa confiança, né? Porque eu poderia doar para uma criança carente do lado de casa, porque eu digo que é a Unesco junto com a Globo que eu dou para ali, né? E acreditando nessa questão da... Tipo, eu não tenho... Eu perdi a confiança de doar para alguém mais próximo, digamos assim,
e esse elo vai suprir essa confiança, né, essa impessoalidade. Eu estou doando para o Globo e para a Unesco, só para levantar, para tornar um pouco mais rico o exemplo aí. Vou responder. Tá bom, Leomar, vou responder aqui, na sequência você faz a pergunta, que eu já estou um pouco perdendo os pontos. Denival perguntou a questão das instituições, né? Assim, essa é uma grande discussão, tá? Eu acho que de maneira simplificada, para o nosso métier aqui que nós estamos tratando, eu vou enfatizar que a concepção de instituições do Polanyi, ela tem a ver, por um lado, com aquilo que estabiliza a vida econômica. Estou insistindo nesse ponto, que isso parece uma coisa trivial, mas não é. Essas reciprocidade, redistribuição e domesticidade são aparatos complexos. Domesticidade, isso é simples. Não é simples. Não é simples porque tem uma variabilidade gigante do que é o domicílio. Não é simples porque os conflitos não são de simples resolução. E porque uma coisa vai se enganchando na outra. No livro O Trato dos Viventes, do Luiz Felipe Alencastro, ele diz que os portugueses, quando chegaram na África, eles se estabeleceram com um nível de êxito muito variado. Em alguns lugares, eles não tinham outra opção a não ser simplesmente adotar as instituições locais. Em Moçambique, o que fizeram eles? Adotaram a transmissão matrilinear da herança. Os portugueses. No Brasil e em outros lugares, por outro lado, os portugueses usaram uma instituição chamada morgado. Se você nunca teve a curiosidade de saber o que é isso, vê aí, o verbete da Wikipédia é muito bom, o morgado. Era uma instituição que assegurava que e parece tudo trivial, o filho mais velho herda tudo. E ele tinha uma regra, ele tinha que entregar com tanto de expansão do que ele teve antes. Ele não podia se desvencilhar disso, daquilo outro. Ele não podia fazer isso, ele não podia fazer aquilo. Um conjunto de regras complexas. Né? Então, instituições são aquele conjunto de construções sociais que as sociedades humanas constituíram para garantir a estabilidade da vida econômica. Estabilidade aqui é a não desintegração, por um lado, e o funcionamento a contento, mas também as possibilidades de diversificação, aprimoramento. Né? A religião, a família, O Estado. O Estado, mas as instituições informais também. Pensem o quanto o parentesco é um instrumento poderoso de estabilização das relações econômicas. Né? Bem, a pergunta do Luiz, para passar para Leomar. Eu acho, Luiz, que você tem toda a razão. Isso aí poderia funcionar. E o Hermógenes trouxe um aspecto importante, que é o seguinte. O entretecimento entre as diferentes instituições é infinito. E aí a sobreposição utópica de cada uma delas também pode variar muito. Né? Quando você vai para os Estados Unidos, novamente, somente para falar da experiência lá, por quê? Porque é uma experiência diferente da que nós temos aqui. Né? Não é para, tipo assim, aquele papo furado, né? Quando eu fui, não é nada disso. É uma questão de falar assim, lá a gente aprende sobre outra maneira de organizar as coisas. Algo que me chamou a atenção demasiadamente, e que todo mundo sabe até certo ponto, é o papel gigantesco das doações
que os ricaços fazem, não apenas para as universidades, mas para as fundações. E aí a universidade tem um dinheiro gigantesco que foi doado para ela. E aquilo garante um monte de coisa, inclusive que a maioria das universidades não são empresas privadas. Elas não são governamentais. Mas elas não distribuem lucros. Mas, ao mesmo tempo, elas geram uma quantidade gigantesca de renda. Não vamos ter tempo de explicar a diferença das duas coisas aqui. Então, as interações entre aquilo que é mercado e aquilo que não é mercado são enormes. Agora, é muito importante que a gente tenha consciência de que isso é possível, né? Inclusive, por exemplo, aqui eu participo aqui de uma pequena associação de pessoas que compram da agricultura familiar. Aí tem um rapaz que é uma liderança, que ele faz um monte de papéis, ele distribui os produtos e tal. E agora ele teve uma ideia que ele está levando adiante. Ele propõe assim, gente, queremos fazer um microcrédito solidário para implantação de mais uma área de produção. A dona fulana de tal tem uma área, mas ela não tem dinheiro para começar a produção. Quem topa participar com uma cota de R$50, que se nós estivéssemos na economia de mercado, era uma espécie de investimento, certo? Mas não é isso, não quero ter lucro nenhum. Ao mesmo tempo, a dona vai expandir a área de produção de sei lá o quê e vai ter disponível, eu vou poder comprar, né? Não é o mercado que regula as coisas, embora tenha comércio, etc., dinheiro, não é? E aí por aí vai. Não é, Mauro? Então, professor, boa tarde. Eu estou iniciando agora esse encontro com esse autor, não conhecia, estou começando esses estudos acerca das populações tradicionais, que embora também eu seja parte delas, enfim, mas eu não conhecia ainda esses estudos. E aí, na minha concepção, singela concepção aqui, essa economia que ele traz para talvez até definir aí o que seja a economia dos comuns, seja no sentido micro, a troca que acontece. Por exemplo, aqui na minha casa, a gente não tem essa preocupação de ter uma carne, por exemplo, que é até luxo, né? Mas uma mistura da gente comprar no comércio. Não, o meu vizinho tem. Então, eu vou lá e peço, e ele não vai me cobrar nada, porque, de alguma forma, ele sabe que o feijão que o meu esposo está plantando, também, em algum momento, vai chegar até ele. Então, é esse tipo de economia, né, que eu penso está dentro desse sentido. Não sei se estou correta. Não, Mauro, o problema é o seguinte. A existência de comportamentos individuais não forma instituições. Você pode ter alguém que se comporta de maneira solidária e que pratica a reciprocidade e não existir nenhum padrão de reciprocidade numa sociedade. Professor, mas só mais um segundo. Mas essa troca, porque é também, de alguma forma, uma troca, né? Ela não está aí repleta de outros sentidos, que não seja somente aquele visto que na economia como seja o dinheiro, né, o retorno financeiro, enfim. Isso também não é uma forma de economia que talvez eu antes não enxergasse assim, mas agora eu vejo que também participa, mas talvez. A nossa questão, o que eu estou querendo frisar é o seguinte, se você for lá e ler o Polanyi, ele vai ser enfático nisso. Não se trata de buscar comportamentos individuais como prova de que existem instituições. As instituições são características de práticas estáveis de grupos razoavelmente extensos. Aí você vai falar, o que é razoavelmente?
É muito difícil dizer, né? Mas eu diria que isso aí que você está falando tem a ver com o que nós estamos chamando de reprodução, reciprocidade? Sim. Se resume a isso? Não. A existência de um caso ou outro nos diz que existe um padrão social de redistribuição, de reciprocidade? Não. Tem que tomar muito cuidado com essa distinção entre comportamentos individuais e padrões institucionais. Aí eu diria que o único jeito de compreender isso é lendo professor, e relendo para que você não confunda uma coisa com a outra. me permita só mais quebrar então um equívoco aqui. Mauro, depois a Helena Márcia. Hã? Rapidinho, porque depois tem a Helena Márcia. Ok. Então, é porque assim, a gente acabou de discutir quase que um texto que também está dentro da bibliografia dessa disciplina, que é acerca da economia moral. E a gente estudou muito nesse sentido, em que essa economia também, né, aliás, essa troca, a prevalecência dessa relação aí, ela também é vista como economia. Enfim, agora eu fiquei mais confusa ainda, mas vamos avante, aí à frente. Não, Mauro, já a gente avança. Professor Arley. Deixa a Helena. Helena, depois Jeana. Tem uma pergunta da Jeane Jeana no chat. Ok. Depois que a Helena Márcia falar, eu leio a pergunta da Jeane. Ok. Professor Arley, só uma dúvida. Helena Márcia, seu microfone. Jeana, só um momentinho. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Estou assim mascarada porque eu estou na escola onde eu trabalho. E aqui tem um protocolo. Estou num bequinho aqui, tive que sair da sala, deixar os alunos lá. Um privilégio, graças à boa conversa. Bom, quando eu vi a disciplina, né? Cultura econômica dos comuns, eu logo pensei e lembrei em relação a questão do comum mesmo, daquilo que eu sempre conheci, da forma como as pessoas lidavam para conseguir o seu sustento. E eu lembro muito, e é uma área que eu procuro pesquisar, em relação, que na minha época era mais conhecida popularmente como azeite de mamona, que vem a partir do trabalho dos comuns. E aí, a partir dessas explicações que agora foi esboçada aqui no grupo, eu fiquei imaginando desse azeite de mamona e, de repente, o grande mercado que só passou a ouvir essas pequenas vozes, que no caso são as mulheres, mulheres negras e homens também, mas que têm um específico e relacionando mais a questão da beleza. Esse mercado que domina economicamente lançou um olhar, porém também houve uma transformação para esse mercado, porque ele até mudou, que eu não entendo muito, mas aqui nós temos muito costume de vender umas patentes de uma coisa, eu não concordo muito, não, mas quem sou eu, né? E aí, esse azeite de mamona, ele passou a ser transformado na mão desse mercado e houve uma nova construção, que é conhecido hoje como óleo de riça. Porém, aquele continua lá, o micro, né? Na cultura de alguns pequenos grupos, extraindo esse azeite da mamona, porém, quem mais lucra e se faz é esse grande mercado que domina, das grandes empresas de beleza. Claro que foi uma luta muito grande. Eu quero saber mesmo se eu estou dentro desse estudo, eu não li ainda. Thompson eu ainda li lá na UFT, foi raro, sim. Eu ainda não li essa obra, eu inclusive enchi o e-mail do professor
Allen, né? De perguntas, porque eu não estava conseguindo acessar os meus conteúdos. Eu fiquei desesperada, porque eu já fui aluna de Dernival. Quando ele sorri, eu tremo minha, porque eu sei da eficiência de quanto eu aprendi com ele, e eu quero entender essa cultura desse comum, porque para mim cultura do comum e em relação a essa economia, esse mercado, eles acabam extraindo aquilo de melhor que é produzido no comum, e isso vai desde quem produz o azeite de mamona e o mercado relança de volta para a comunidade como óleo de rícino, como quem extrai o azeite de coco. Eu lembrei que você, professor, citou lá a questão, lá no conteúdo da Revolução Industrial. Eu fico imaginando, porque agora é que eles estão utilizando essa máquina para extrair e facilitar o trabalho de colher o azeite de coco. Mas antes, quando eu era menina, que a gente ia para uma região mais distante aqui do nosso setor, que é conhecido assim como região, a chácara, era lá na latinha de tinta, depois de fazer uma grande higienização através do fogo de lenha, que se era extraído esse produto. Quero saber se eu estou dentro dessa linhagem que vai ser discutida e da proposta dessa disciplina. Muito obrigada, desculpa. Ok, Eu vou ler aqui a pergunta da Giana. Ok. Professor, as relações econômicas podem ser consideradas um fenômeno sociocultural? Então, comente, por favor, professor. Bem, primeira a questão aí que a Helena colocou, né? Bem, Helena, eu entendi bem. A coisa que você está se referindo é a seguinte: existe uma série de práticas que de início foram importantes para famílias e comunidades, por exemplo, a produção de azeite de mamona, com um recurso razoavelmente livre e não mercantilizado, que é os pés de mamona. Eventualmente ninguém plantava o pé de mamona. E existe aí um movimento, né, recorrente que acontece com diversos tipos de recursos. Hoje a mamona, ontem o babaçu, Três Antônio, como dizia minha avó, sei lá, o pequi, que é uma espécie de incorporação progressiva dos recursos que antes foram livres ao mercado. Agora, quando eles são incorporados, eles são transformados em mercadoria, ou diretamente, ou indiretamente. Então, se você está falando assim, ó, eu pretendo estudar isso, sem dúvida, essa nossa conversa aqui deve te ajudar. Ok? Sobre a pergunta aí da Jeana. Jeana, nós estamos aqui um pouco tentando, né? Vou me repetir, né? Porque é um pouco um jeito de guardar. A nossa questão aqui é reafirmar uma hipótese, a de que a economia não se resume ao comportamento dos mercados. Por quê? Porque ela tem outras relações. Mas, mesmo se nós considerarmos apenas a economia de mercado, ela tem componentes socioculturais fortíssimos. Os padrões de consumo e o consumismo, fenômeno eminentemente mercadológico, são fenômenos culturais. Então, sim. Né? Agora, a questão aqui vai mais longe do que isso, eu diria. Nós estamos aqui, no caso do Polanyi, tentando nos apropriar de uma maneira de analisar a vida econômica que torna explícito a importância de outras formas de integração econômica. E aí, como eu disse,
Eu estou até um pouco surpreso que vocês não... Porque isso talvez, não sei se o Luiz, né, que eu e o Luiz temos tentado aí lidar com isso há algum tempo, está de acordo com essa visão, mas eu acho mais difícil entender essa proposta do Polanyi. Se não é o mercado, é o quê? Aí ele explica o quê. E o que é difícil de entender, eu diria, né? Como funciona a reciprocidade, como funciona a redistribuição. Porque, inclusive, ele vai falar de comércio. Comércio não mercantil, como que diabo é isso? Uma coisa difícil. Dinheiro. Tem dinheiro e não tem mercado? Que trem estranho é esse? Não temos tempo de falar disso hoje, mas vocês vão ver que isso vai voltar. A gente chegou no nosso teto já, são 4h30. Ok. A gente precisava definir quem é que vai apresentar o texto da próxima aula, né? Uhum. E aí, quem é que se candidata, pode ser 1 ou 2. Lembrando que vocês vão ter 20 minutos, tá? O Harley teve 50, mas é porque é o Harley, né? Eles não... Inclusive o seguinte, né? A questão, acho fundamental, é você tentar dar o recado principal. Você não tem que explicar tudo. Por isso que eu comecei daquele jeito lá. O capítulo tem esse recado. Aí eu escolho as questões, eu vou falar disso, disso, disso. Né? Por quê? Porque isso é importante para o recado principal. O recado principal é esse. As partes em que eu vou quebrar o recado principal são essa, essa e essa. Muito bem. Quem é que vai... Eu posso falar. Eu, o Hermógenes. Alguém mais? Pode ser. São 2 capítulos, né? Então, 2 capítulos. Alguém mais quer falar? Aí fica meio 10 minutos, 12 para cada um. E aí o Hermógenes fica sozinho, gente. Eles são grandes esse capítulo? Não, são pequenos. 10 páginas. Posso falar sozinho. Beleza, então fica o Hermógenes para a próxima aula. Eu acho que pode ser outra pessoa, pode ter mais um. Se as pessoas não se candidatam, a gente indica. Daiane. Ok, Daiane? Tá bom. Mas a apresentação é independente? É independente, né? Eu acho que vocês podem conversar, né? Não é... Mas apresenta um capítulo. Mas são dois capítulos. São 2 capítulos distintos, a gente poderia cada um ficar com um. Tá. Cassiano? Bem, Professor, por gentileza, o senhor pode me explicar a minha apresentação, por favor? Como é, Cassiano? Tá perdido. Não, assim... Acho que ele entendeu que vai ter apresentação todo mundo. Não tem apresentação na aula que vem. Só tem apresentação para a aula que vem por Hermógenes, tá? Daiane. O resto não vai apresentar nada, só vai ler os textos, tá? Para a gente poder tentar discutir aqui com eles na terça-feira. Lembrando que o Harley falou da necessidade de todos estarem aqui, né, na hora, né, começarmos juntos e avançarmos até o final juntos. Tá certo? Eu fico com 5, você fica com 6? Os textos da disciplina estão no Drive. Você com 6, tá? Os textos estão todos no Google Class. São 3 livros, eles estão lá. 4 livros, eles estão lá. Na verdade, são partes dos livros, né? E eles estão lá na totalidade. Mas também está lá o plano, né, de curso, que diz no final, na tabelinha que o Harley fez, muito bem feito, por sinal, qual capítulo é em cada aula, viu? Então, assim, tudo está no Google Class. Interações também pelo Google Class, tá bom? Quem tiver o zap do professor, ou não, quem tiver o zap do professor, manda zap do professor, não, manda pergunta no Google Class, tá bom? Ótimo. Então, gente, muito obrigado a todas, todos. Vou interromper a gravação. Eu também coloquei lá a gravação, vocês viram, né?